você fala, esse termo que você está usando, indústria do copyright, é pejorativo. Não é. É o termo que eles se auto-intitulam, indústria do copyright. Eles se auto-intitulam assim. E nesse relatório, eu não vou poder ler, eu só queria chamar a atenção disso. Eles querem atualmente que todo mundo seja cadastrado e que os dados das pessoas que navegam na internet fiquem guardados pelo menos de 6 meses a 1 ano. Sabe para quê? Para eles poderem realizar as intimações e intimidações das pessoas que trocam arquivos digitais sem nenhum ânimo de lucro, sem nenhuma vontade de lucro. E aí sabe o que acontece? Eles dizem, depois de elogiar a polícia brasileira que trabalha para eles, e é interessante esses relatórios que eles dizem claramente isso. O combate à pirataria não é prioridade no Brasil, mas nós temos amigos na polícia. Bom, mas tudo bem. Aí o que acontece? Eles dizem no final, repare, atualmente a PCN, que é um aliado deles no Brasil, a Associação Brasileira de Combate à Pirataria, a PCN não está processando qualquer ilícito nas redes peer-to-peer, por causa das possíveis repercussões negativas com o público em geral e com o governo. Sabe por quê? Eles fecharam, para concluir, uma comunidade no Brasil, que se chamava Discografias no Orkut. Essa comunidade, quando ela foi fechada, tinha 874 mil pessoas. Para você entrar nessa comunidade, você tinha que ter doado uma música. Você tinha que ter colocado uma música e compartilhado uma música. 1 em cada 214 brasileiros compartilharam músicas na comunidade Discografias do Orkut. E essa comunidade foi fechada. Por quê? Porque ela foi considerada uma comunidade de criminosos. Repare, tem algo errado hoje no planeta. E o errado é o seguinte: modelos de remuneração baseados em propriedade do mundo industrial, quando caem num cenário onde o suporte das coisas, das ideias, não está mais vinculado aos produtos dessas ideias, sabe o que acontece? Quando a música não está mais vinculada ao vinil, quando o filme não está mais vinculado à película, quando o texto não está mais vinculado ao papel, sabe o que acontece? Tudo isso volta ao pano de fundo de onde ele nunca tinha saído, que é a cultura comum, que são os commons. E aí, o que essas indústrias querem fazer? Reagir de maneira absurda, criminalizando, por exemplo, 30 milhões de pessoas que participam no mundo de compartilhamento sem ânimo de lucro de arquivos, vídeos, músicas, softwares, games. Ou seja, eu acho que eles vão tentar a criminalização, mas eu acho que eles vão obter uma reação crucial das pessoas que não consideram isso práticas criminosas. Isso são práticas do dia a dia. Quem está errado são essas indústrias. Mas temos um longo caminho pela frente, jurídico, político, policial, infelizmente policial. Obrigado. Antes de passar a palavra ao professor Manuel Joaquim, gostaria de dizer, em primeiro lugar, que há lugares aqui, vagos aqui na primeira fila, que vocês podem tomar assento se quiserem. Pelo menos 15 lugares tem aqui na frente, se quiserem vir, para se sentirem mais cômodos. Como disse antes, é uma pena ter que caçar a palavra, ainda mais de um ativista, de um intelectual, de um pesquisador, do talante do professor Sérgio Amadeu, que vem fazendo um trabalho realmente a nível nacional e também internacional. É uma voz hoje que tem sido ouvida para opinar sobre os rumos do país, inclusive governamentalmente, em termos de políticas públicas, para decidir os rumos dos caminhos que podem ser livres dentro de uma rede que não necessariamente é livre, como é o caso da Rede Mundial de Computadores, a internet. Então, o professor Sérgio Amadeu vem trabalhando com software livre, com os Creative Commons, com o copyleft e com todos os caminhos que podem ser de liberdade dentro da rede. Agora nós vamos escutar o professor Manuel Joaquim Pereira dos Santos e uma opinião mais jurídica sobre o tema. Bom, boa noite a todos. Eu também vou falar de pé para poder melhor apresentar os meus slides. Da mesma forma, eu tinha um conjunto maior de slides do que vou apresentar hoje, porque, dado o número de pessoas na mesa, o tempo não deveria exceder
realmente os 20 minutos. O meu tema é Sociedade da Informação, Acervos Digitais e Direitos Autorais. Não deixa de ser uma continuação do que o Sérgio estava falando. O Sérgio examinou o problema de uma maneira mais macro. Eu vou pegar um aspecto específico, que é o aspecto do acervo digital, e como que a plena utilização desse recurso do acervo digital na sociedade da informação está limitado hoje, está restringido justamente pelo direito autoral, um dos segmentos da propriedade intelectual a que se referiu o Sérgio. Então, primeiro aspecto que eu queria trabalhar, para a gente poder entender essa dialética, esse diálogo que tem que ser estabelecido com o direito autoral, é para que serve efetivamente o acervo digital. Quer dizer, qual a função que o acervo digital tem na sociedade da informação? Quer dizer, a mídia digital não é apenas um suporte, como era o suporte vinil, como era o suporte livro, como eram outros suportes materiais que existiam no passado. A mídia digital, ela tem uma função extremamente importante hoje na sociedade de informação. Uma primeira função, que eu chamo de função básica, até função inicial, é a preservação do patrimônio cultural. Se a gente pensar, o acervo, a mídia digital, ela tem uma importância muito grande para que a gente possa preservar manuscritos, preservar originais, preservar documentação, preservar edições originais de obra. E quando falamos de preservação da obra intelectual, da criação intelectual, não me refiro apenas à obra literária, a preservação de um livro, mas digo de qualquer forma de criação. Podemos falar de obra de arte visual, de um desenho, de um grafismo, preservação de uma obra plástica, podemos dizer de preservação de uma obra musical, ou seja, é importantíssimo o acervo digital em termos de preservar esse material que existe, o patrimônio cultural, e impedir que isso pereça, porque a mídia tradicional é uma mídia que ela tem uma durabilidade. Então, a primeira grande importância do acervo digital é isso, é a preservação do nosso patrimônio, do patrimônio cultural da humanidade, efetivamente, não só do Brasil. Uma segunda função é a questão do acesso às fontes de informação. Todo mundo sabe que pesquisar, principalmente pesquisar sobre uma perspectiva histórica, é um exercício complicado no Brasil, porque os acervos não são abertos, os acervos são fechados, os acervos são de difícil utilização. Ou seja, nós temos um problema, que é um problema crucial na pesquisa, que é o problema da manipulação do material. O acervo digital, ele resolve essa dificuldade, resolve essa problemática, porque permite um acesso mais fácil. Quer dizer, em vez de ter aquele problema de... A importância, por exemplo, de olhar os originais de uma obra e ver como que o autor evoluiu naquela criação, como que ele, de uma edição para outra, ele efetuou alterações. Isso é complicado se nós pensarmos que esses originais, sendo, obviamente, documentos raros, não podem ser manipulados facilmente. Se for um acervo digital, isso é fácil de ver. Hoje, qualquer um de nós pode, através da internet, ver edições facsímiles, edições originais, sem precisar desse recurso que é muito pouco utilizado no Brasil, mais utilizado em outros países, que é aquela tradicional edição facsímile. Então, a gente elimina esse tipo de custo, elimina esse tipo de dificuldade e permite, com o acervo digital, um acesso melhor às fontes de informação, fonte de cultura. Outro aspecto é o da difusão. E tem a ver com o exemplo que eu dei há pouco. Quer dizer, há anos atrás, se a gente recebesse hoje uma incumbência de fazer uma pesquisa, tanto pesquisa da parte histórica, como pesquisa do que está sendo discutido hoje, a gente teria uma enorme dificuldade, porque teria que ver qual é a biblioteca que está aberta, qual é o acervo que tem esse material não está num único local, nós estamos com problemas de horários. Ora, isso pensando em